Bom, então boa noite a todos. Eu vou começar a aula de hoje falando sobre o ensaio do Edgar Allan Poe, que chama Filosofia da Composição, né? Então, assim, eu esperava que pelo menos alguém tivesse lido, porque eu ia fazer a apresentação a partir da compreensão de vocês, né? Mas então, como ninguém leu, ou, ou só começou a ler, e como vocês leram os contos, eu vou apresentar as ideias aqui, né? Mas eu peço que vocês leiam depois, tá bom? E, assim, a aula vai acabar sendo bastante curta, né? Porque eu vou falar sobre esse ensaio, Filosofia da Composição, e depois eu vou propor uma atividade, né? A partir das ideias desse ensaio, né? E dos contos. Então, vocês estão vendo aí? Estão vendo? Sim, eu tô. Aham. Bom, então, Sim. beleza. O ensaio do Poe começa comentando, né, um texto do Charles Dickens, em que ele fala sobre um outro autor que teria escrito um romance começando do final, né? Então, de acordo com Charles Dickens, esse autor ele teria começado pela parte final, né, do ensaio, do, do romance, e depois teria voltado, né? E teria feito o começo. Daí o Paul fala assim, bom, não sei se foi exatamente assim que ele de fato escreveu, mas de qualquer maneira, né? Qualquer escritor consegue perceber qual é a vantagem de se fazer dessa maneira, né? O começar a escrever uma história pelo final. Então ele fala assim, sobre a vantagem de se escrever uma história tendo em mente o epílogo, o desfecho, né? Então, só tendo o epílogo constantemente em vista, poderemos dar a um enredo seu aspecto indispensável de consequência ou causalidade, fazendo com que os incidentes, e especialmente o tom da obra, tendam para o desenvolvimento de sua intenção, né? Então, dá para entender aqui o que ele está dizendo? Vocês conseguem entender o que está sendo dito aqui? Sim ou não? Sim. Aham. Tá, então, o que ele está com as suas palavras, assim, como você explicaria isso, Renan? Só me localizar aqui, professor, que eu... Ou os demais, alguém que queira comentar ou responder. Ó, eu vou colocar a questão de outra maneira. Ele diz que, né, o, um escritor consegue ver qual é a vantagem de se começar a escrever uma história pelo final, né? Então, vocês conseguem entender qual seria essa vantagem?
Ó, eu vou ler de novo a citação ali. E Professor, da... qual página que tá aqui que eu tô tentando... Não, ó, olha aqui, ó, pela minha explicação, ó, sobre a vantagem de se escrever uma história tendo em mente o epílogo, o desfecho. Daí, isso daqui são as palavras do Poe, tá na página 111, ó. Só tendo o epílogo constantemente em vista, poderemos dar a um enredo seu aspecto indispensável de consequência ou causalidade, fazendo com que os incidentes, e especialmente o tom da obra, tendam para o desenvolvimento de sua intenção, né? Então, tenta me explicar, assim, com as palavras de vocês aqui, o que está sendo dito. Ele... Aham. Ah, aqui ele tá falando de causalidade. Se você tem... Ai, não sei. Deixa eu só... Página 110. 101. 101. É. Ó, o epílogo é o final, é o desfecho da história, né? Só tendo o epílogo constantemente em vista, poderemos dar a um enredo seu aspecto indispensável de consequência ou causalidade, fazendo com que os incidentes, e especialmente o tom da obra, tendam para o desenvolvimento de sua intenção, né? Não dá para se colocar no lugar de um escritor, imaginar essa situação e explicar com as próprias palavras qual é a vantagem de começar a escrever uma história do fim para o começo. Vocês nunca tentaram escrever uma história? Já, mas é que... Não, ele é bem complexo. Vocês acham complexo? É, tem bastante detalhes, né? Eu não imaginava que era tanto assim. Tem bastante significados também. Não, então, Mitológico. só Mas esse trecho aqui. só com o desfecho a gente consegue, sim, dar Tá? vamos dizer assim, resumir a história, né? Por Por exemplo, que que ela foi feita, para quê, a gente consegue atingir o objetivo, vamos dizer assim, é isso? Mais ou menos isso. não, só tendo o desfecho já em mente Uhum. que ele consegue escrever a história toda levando para esse final, né? Que é assim. Boa noite, Alessandra. Então, eu estou dando com a turma, né? O ensaio Filosofia da Composição, né? E daí a maioria, quer dizer, ninguém leu, só o Renan que começou a ler, né? Eu não sei os que chegaram depois, se leram ou não, mas eu falei assim, pela sequência a gente vai começar com o ensaio, né? A filosofia da composição, porque depois a gente vai trabalhar com os contos a partir das ideias do ensaio, né? Então eu comentei assim que você achou dificílimo? É verdade? Eu. Tá me ouvindo, Pro? Sim, estou Eu ouvindo. tô num aparelho diferente, não sei se. Tá, mas eu tava. Eu achei muito difícil de ler, porque achei muito técnico, sabe? E Sei. aí foi um pouco complicado, eu nem consegui terminar, mas eu li umas 2 páginas, eu acho. Aham. Não, então eu retomei o início do ensaio, né, dizendo assim, que o Paul começa
comentando um texto do Charles Dickens. E o Charles Dickens, por sua vez, né, que é um escritor inglês, né, o autor de Oliver Twist, ele diz assim, determinado autor diz que começou a escrever o seu romance pelo final, né? Daí o Poe fala assim, bom, eu não sei se é verdade que ele realmente começou a escrever o romance pelo final, mas qualquer escritor consegue ver a vantagem disso, né? Assim que começa o ensaio. Daí eu projetei isso aqui, ó, que é a observação do próprio Poe, né? Sobre a vantagem de se escrever uma história tendo em mente o epílogo, ou o desfecho. Então, só tendo o epílogo constantemente em vista, poderemos dar a um enredo seu aspecto indispensável de consequência ou causalidade, fazendo com que os incidentes, especialmente o tom da obra, tendam para o desenvolvimento de sua intenção, né? Daí eu pedi para a turma, né, que comentasse o que conseguiram entender, né? E daí o Renan comentou, né? Eu não lembro exatamente como é que ele comentou, mas mais ou menos nesse sentido. Mas assim, pelo silêncio da turma, parece que a maioria achou de ter isso, né? E estava nesse ponto quando foram chegando mais alunos, né? Então, então eu pergunto de novo, né? Se vocês conseguem entender essa ideia, né? De qual é a vantagem de se escrever uma história começando pelo final, né? Prof, eu acho que. Eu não lembro se o povo falar isso no ensaio, mas eu sei que essa ideia não é minha, não. Eu acho que eu li no ensaio mesmo. Eu acho que por saber já cada efeito que você vai querer causar no leitor, você já sabe o final, então você já sabe se o leitor vai ficar com medo no meio ou se ele vai ficar assustado, sabe? Já sabendo o final, o desfecho, escrevendo primeiro, né? Fica mais fácil de causar o efeito que quer, eu acho. Isso, é exatamente isso, né? Então, a ideia que a gente tem de escritor inspirado, né? Que as ideias vão chegando e ele vai escrevendo sem planejamento, né? É completamente contrária a isso que o Paul está falando, né? O Paul está falando assim, não, é tudo muito planejado. A maneira como ele concebe a composição de uma história, né? Então, por exemplo, já ter em vista o final da história, quando começa a escrever, certo? Né? Mas isso é a ideia que ele está apresentando, né? Então, ele aproveita o que o Charles Dickens falou a respeito de um determinado autor, né? E faz essa observação, né? Então, isso é muito importante para a concepção de conto moderno, né? Então, eu falei para vocês assim, quando a gente estava lendo o Rip Van Winkle, né, do Washington Irving, eu fiz, a primeira pergunta era assim, sobre a estrutura do conto, para vocês identificarem, né, quem seria o suposto autor, o ambiente, a apresentação do personagem, da situação inicial, do onde que começa o acontecimento extraordinário e o desequilíbrio, etc., né? Até um novo equilíbrio, né? Eu falei isso, né? Agora, eu falei também para vocês na época, quando a gente estava comentando a correção, né? Eu falei assim, que eu estou chamando a atenção para isso, porque a partir do Paul vai mudar, né? Vai mudar a maneira como os escritores pensam sobre o conto, né? O conto moderno, né? Então, aquele conto que a gente leu, né? Rip Van Winkle, ele é mais próximo de um conto tradicional.
E um conto tradicional tem origem na tradição oral, né? Ou seja, aqueles contos populares, né? Que uma geração vai passando para a seguinte oralmente, né? Mas, enfim, voltando ali no Poe. Então, ele fala isso, né? Ó, só tendo o epílogo constantemente em vista, poderemos dar a um enredo seu aspecto indispensável de consequência ou causalidade, né? Fazendo com que os incidentes, e especialmente o tom da obra, tendam para o desenvolvimento de sua intenção, né? Então, tudo isso são coisas que o escritor já tem em vista. Qual é a intenção que ele tem com aquela história, com aquele conto, né, ou poema, né? Qual é o tom que ele quer, né? E a relação de consequência ou causalidade, né? Então, os fatos vêm numa sequência, mas eles estão encadeados por relação de causa e consequência, né? Bom, então, em primeiro lugar, ele vai dizer assim, que se define, né, um efeito, quer dizer, o que eu quero causar com o meu conto, ou o meu texto, né, ou um poema, né, que eu quero causar com o meu texto literário no leitor, né, e daí, definido esse efeito, vai escolher, né, as combinações de tom e de acontecimento que melhor auxiliem na construção do efeito desejado, né. Então, para ele, claro que isso vai mudar depois, mas para ele é uma coisa muito calculada, né? É muito consciente e calculada, né? Então, sobre o interesse de se escrever o processo de composição de uma obra literária, porque ele está falando assim, que nesse ensaio específico ele vai dizer como foi que ele escreveu o poema O Corvo, né? Ele vai dizer assim, que muitos escritores não desejariam ver os seus segredos revelados ao público, e outros não saberiam reconstituir os passos que os levaram à composição de uma determinada obra, né? Então, ele é como se fosse assim, alguns escritores não querem falar sobre como foi que eles escreveram uma determinada obra, né? Porque eles têm uma espécie de reserva, né? Eles não querem revelar os seus segredos, né? Como se fosse assim, numa peça de teatro, e ele usa essa metáfora, né? Numa peça de teatro, não é mostrado o que está ali por trás do cenário, nos bastidores, as engrenagens, de como funcionam as coisas, né? Então, é a mesma coisa, o escritor muitas vezes não quer revelar isso, né? E depois ele vai falar, e alguns nem lembram como foi o processo de composição da obra, né? Ou seja, para alguns, esse processo de composição, ele não é tão consciente assim, né? Ou a pessoa não tem memória suficiente para descrever como foi, né? Daí ele próprio, Paul, vai falar assim, que ele não simpatiza com a repugnância acima aludida, ou seja, ele não tem nada contra, né, a ideia de revelar os seus segredos de escritor. Como é que eu tive a ideia, como é que eu cheguei nesse resultado, né, do poema. E também vai dizer que não tem dificuldade de relembrar os passos que o levaram à escrita de suas peças literárias, né. Então, ele vai dizer assim, que nesse artigo, ensaio, propriamente dito, né, ele vai fazer exatamente isso, descrever como que foi que ele
escreveu o seu poema mais conhecido, O Corvo, né? Bom, claro que a gente não precisa acreditar completamente, aliás, não deve, né? Acreditar completamente no que ele está falando, dizer, ele está dizendo que foi assim, então foi exatamente assim. Não, né? Por quê? Porque ele está exagerando um pouco, né? Se vocês pegarem lá o ensaio, vocês vão ver que ele vai dizer assim, como se fosse como se fosse um processo completamente sem inspiração, só com cálculo, né? Ele compara a composição da obra literária com um cálculo matemático, né? Ou algo completamente lógico, o que não é verdade, né? Assim, é como se não tivesse intuição ou inspiração envolvida. Não é verdade. De qualquer maneira, tem muito de trabalho racional também, né? Que vai contra um determinado estereótipo que a gente tem, né? De escritor, principalmente do romantismo, né? Que baixa um santo lá, teve uma inspiração mágica lá e começa a escrever e sai a obra, né? Então ele vai dizer, não, no meu caso, é muito bem pensado, né? Então, então ele vai falar assim, bom, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, a respeito do efeito poético. Eu quero causar um determinado efeito. Para causar o efeito, eu tenho que pensar na extensão do poema. E esse poema, ele tem que ter uma extensão curta. Daí ele chega à ideia de cerca de 100 versos, né? Ele vai falar assim, bom, para eu causar um determinado efeito poético, a extensão tem que ser curta. E ele vai considerar que a extensão ideal para um poema causar um determinado efeito poético é de cerca de 100 versos, né? Então eu pergunto para vocês, vocês conseguem imaginar por que, para causar um determinado efeito, o ideal é que a extensão do texto seja curta? Porque numa obra muito longa, dá para causar vários efeitos, né? Não um efeito só durante 200 páginas. Senão ficaria até meio monótono de ler. Sim, certo. Tem bastante a ver com isso que você está falando. Alguém mais tem alguma ideia? E aí? Bom, uma das ideias é essa, né, que a Alessandra colocou, né? Uma obra muito longa vai causar diferentes efeitos, né? Para causar um único efeito, uma obra mais curta é melhor, né? Mais alguma ideia possível que vocês tenham? Ou então vocês podem pensar assim, ó, outro tipo de obra artística, uma música, por exemplo, né? Tentem imaginar isso, ou, né? Ou um filme, sei lá, alguma coisa do tipo. Por que que a extensão curta é mais adequada para causar um determinado efeito, né? O Renan que dá aula de apreciação musical, Renan? Qual é o nome da disciplina? Musicalização. Aham. Musicalização? Isso. Não, você já
tentou compor alguma música? Eu tenho algumas músicas compostas, Ah, aham, tá, legal. mas Quando, não sei se tem uma qualidade assim, né? Eu componho só não, assim, na mas, inspiração, assim, sem técnica. não, então, mas quando você compõe, você imagina um determinado efeito que você queira causar com a música? Sim, com Ah, certeza, com tá, certeza. aham. Ou seja, é uma coisa mais ou menos parecida, né? Tem uma certa semelhança, né? Uhum. E É, daí, você pensa também no leitor, né? No caso, na pessoa, no ouvinte, né? isso, Na música seria o isso. ouvinte. Aham. E não sei, você pensa nos efeitos, né? Que vai causar também, mas é, você pensa no alcance também. No alcance que ela vai chegar. Se, Eu não sei se ele pensava isso, né? Não sei. Eu no tava lendo alcance algumas de coisas. público, né? É. Não, então, mas a minha pergunta é mais específica, pelo que ele está falando lá, né? Aham. A respeito da vantagem ou de ser mais adequado uma obra curta, né? Então, se você pensar na música, né? Você pensa na extensão da música, por exemplo, Pensa, com certeza. na duração, né? Geralmente uma música tem um verso, um refrão, uma estrofe, um refrão, uma ponte, Aham, um bridge, né? E volta pro aham, refrão, ou tem outro verso. Também não pode ser muito sim, extensa, também nem muito curta, porque senão fica uma música muito pobre. aham. E, enfim, é mais ou menos isso. Não Sim, tem uma regra, né? A música tem que não, ser assim. Mas aham, geralmente sim, uma música é isso. sim, não tem uma regra, Tem um mas, solinho no meio, tem uma aham, introdução, tem. É, é assim, na verdade seria mais basicamente uma introdução, uma estrofe, um refrão, uma, uma outra estrofe, ou uma ponte, um refrão, e no meio ali um solo, mas não é regra. Mas é não, mais tudo bem. basicamente isso. Tá, mas a pergunta bem específica é a respeito da duração, né? Ah, eu acho que, bom, a música geralmente tem mais de 2 minutos. Aham. Geralmente, 2 minutos e meio, mais ou menos. Mas você consegue imaginar, assim, por que que ele está falando que não pode ser muito longo o poema ou o texto Ah, literário? consigo, com certeza. Pela Comparando com a relação. música, sim. Uhum. Tá, então. Mas pela relação com o efeito, porque ele está falando assim, que para causar um determinado efeito não pode ser muito longo. Então a minha pergunta é, por quê? Né? Daí a Alessandra deu uma resposta, né? Ela falou assim, porque quando é muito longo, geralmente não fica num efeito só, né? Se for um efeito só que o escritor quer, num poema muito longo, um texto muito longo, fica muito monótono, ela falou. Então, geralmente um texto muito longo vai ter vários efeitos, né? Então eu pergunto, com relação à música, como que você consegue pensar nessa questão do efeito e a duração, ou a extensão, né? Assim, eu vou responder com um exemplo. Sim. Tem uma música, vou até pesquisar aqui, que eu não lembro o nome especificamente dela, que eu acho que é a música que tem a menor duração, que é uma música do Beatles, se alguém souber e puder falar, não sei. E parece que é uma das músicas mais Aham. bonitas deles, né? Então, sim, surtiu bastante efeito e realmente eu acho que tem a ver não sei, a mensagem, talvez. Não sei se eu consegui. Acho que chama Aham. Her Her Majesty. Majesty. Eu Isso, sei qual que é. Do Abbey Road, né? isso mesmo. Aham. Ela é bem curta, né? Uma das mais bonitas, pelo menos o álbum é o melhor deles. Assim, não sou eu que estou dizendo, mas que foi mais premiado e mais ouvido.
E a música, ela tem, acho que, segundos. Ela não chega a ter um minuto, né? Sim. Mas assim, qual seria a desvantagem É que música é diferente, né? Bom, a Alessandra falou uma outra coisa aqui, para ficar na cabeça. Para ficar na cabeça o efeito. É. Ninguém fala, Alessandra. É porque eu não soube me explicar ali escrevendo, mas eu acho que ficar na cabeça é de quando alguma coisa é curta, que o senhor deu o exemplo da música, ou tem um refrão que se repita muito, um refrão normalmente curto, que se repete, daí fixa mais aquele efeito na pessoa que está lendo ou ouvindo. É, isso ele chega a falar, e ele escolhe, que é uma coisa que ele fala um pouco depois. Ele vai usar o refrão, né? Ele vai usar um refrão, né? Daí tem a ver com o que você está falando, né? Agora, bom, tentem imaginar a seguinte questão relacionada com a vida de vocês, agora enquanto leitores, né? Agora enquanto leitores. Vamos supor assim, um determinado texto é longo demais. E qual seria o prejuízo, né, para um texto muito extenso se o escritor quer causar um determinado efeito em vocês, né? Um texto é extenso demais. Qual seria a desvantagem desse texto ser extenso demais para ter esse efeito sobre vocês, como leitores? Eu estou tirando o print da tela para fazer a chamada depois, tá bom? Aliás, vocês podem colocar o presente no chat aí agora. Tem 20 pessoas, né? E aí, alguém consegue imaginar? Ó, tentem usar um pouco a imaginação mesmo, assim, ó. Ah, o determinado escritor escreveu um texto querendo causar um efeito sobre mim enquanto leitor, né? Um efeito. Vamos supor de, sei lá, tristeza, né? O cara quer que eu fique triste lendo o texto dele, ou que eu fique com medo, né? Sei lá, qualquer coisa do tipo. Só que o texto é longo demais. Qual que é a desvantagem disso na vida prática? Porque se ele alongar demais, pode acabar fugindo do. Quem que comentou aqui? Fugindo do real efeito que quer causar. Sim, Bianca. É, e que tipo de coisa que pode acontecer também que pode prejudicar? Pode causar um desinteresse no texto, né? Um desinteresse no texto. Isso também pode causar um desinteresse. Mas o exemplo que ele vai usar não é exatamente esse. Mas isso também é verdade. Vocês dá vontade de escrever. Estou me coçando. Então, escreve aí no. Escrever o que? A resposta? Não, Não. pro, você tá me inspirando aqui. Você fica com essas Ah, indagações e meu coração não aguenta. não, então, mas é para escrever, é para incentivar também vocês pensarem como o escritor pensa, né? Mas ele vai dizer assim, a chance de alguma coisa da vida prática interromper é muito grande, é maior. Acho que ele também diz isso que a Bianca falou, né? E a Antônia também, né?
quer dizer, para você manter o leitor com aquele mesmo sentimento focado, né, naquele efeito que você quer causar nele. Então, o texto tem que ser curto, né, porque a cabeça do leitor ele está funcionando, né, e além disso, ele vai dizer, né, a vida prática também pode interromper, né? É muito mais fácil, né, num texto longo que você tem que parar de ler e voltar a ler depois, né? Então, o texto longo, como a Alessandra falou, ele vai ser composto, de acordo com o Paul, né? Ele vai ser composto por várias unidades de efeito, né? Ou de, vamos supor, de ação, né? Ou, enfim, um texto longo, ele cita um, ele cita um poema, que é o Milton, né? Desculpa. Ele cita o Paraíso Perdido do Milton, que é um poema longo, bem longo, né? Que narra a, o conflito entre Lúcifer e Deus, né? Por isso chama Paraíso Perdido, né? E vai falar, bom, é um poema longuíssimo, só que ele tem vários efeitos, ele é composto, né? Por várias unidades narrativas, como se fosse assim. Bom, então voltando lá. Daí ele vai considerar que uma extensão ideal para o efeito que ele quer causar é de cerca de 100 versos. Na verdade, para nós, atualmente, né, um poema de 100 versos é um poema longo, né? Mas, assim, também é verdade que o tempo, para nós, né, cada vez mais quanto mais a gente se aproxima da modernidade, da contemporaneidade, né, o ritmo da vida é mais acelerado, né? Então, aquilo que a gente considera um texto extenso, atualmente, na época do Poe, era curto, né? Então, para ele, um poema de 100 versos, que é o Poe, o Corvo, é um poema curto, né? E o efeito que ele quer causar, o que ele diz que quer causar, é de contemplação do belo, né? Daí ele vai falando dos outros aspectos do poema como se fosse uma dedução lógica, né? O que é um tanto exagerado, né? Mas ele fala assim, qual é o tom mais adequado para a contemplação do belo? Ele vai dizer, é a tristeza. O tom, então, é de tristeza e melancolia. O que não necessariamente a gente precisa concordar, mas ele vai apresentando assim, como se fosse uma coisa lógica, uma coisa consequência da outra, né? Aí ele vai dizer assim, sobre a estrutura, ele pensou, daí aqui entra aquilo que a Alessandra falou, né? Na ideia do refrão, ou seja, uma monotonia do som e daí ele vai falar assim, também a variação da ideia. Ele vai acrescentar, acha interessante que um determinado refrão, né, vá produzindo ou vá expressando a ideia que vai tendo uma certa variação, né? Daí ele vai dizer que ele vai pensar num refrão bastante breve, composto por uma palavra só, e vai dizer que a palavra que ele pensou é essa, nevermore, né? Daí, vocês leiam ali que a maneira como ele apresenta isso é como se fosse assim, nossa, só pode ser isso, né? E é isso que eu estou dizendo que é exagerado, né?
Então ele vai pensar no poema dividido em estrofes, ele chama de instâncias, né? Sendo que no final de cada estrofe vai ter esse refrão Nevermore. E esse refrão Nevermore vai estar cada vez relacionado com uma ideia um pouco diferente. Aí depois ele pensa que seria interessante que esse refrão fosse pronunciado não por uma pessoa, né, mas por uma criatura não racional, ou seja, um animal. Aí ele vai dizer que ele pensou inicialmente num papagaio, né? Só que o papagaio não combina com esse efeito que ele quer causar e esse tom. Então, por isso ele vai chegar na ideia do corvo, né? Que tem a ver com o tom de tristeza, melancolia, né? E ele vai dizer que o tema, ele vai definir o tema como sendo o tema mais adequado para esse efeito de contemplação do belo e esse tom de tristeza e melancolia. Ele vai dizer que o tema mais adequado é o tema da morte da mulher amada. Então aqui, se vocês tiverem visto, né, os vídeos ali de apresentação do autor, vocês vão lembrar que a vida dele foi bastante marcada pela morte de muitas mulheres, né, começando pela mãe dele, né, e depois teve alguma das mulheres com quem ele teve um relacionamento amoroso que também morreu, né, então a vida dele foi marcada por isso, né. Então, não por acaso, a obra dele também é marcada por isso, né. Mas ele não vai falar isso no ensaio, né. Bom, de qualquer maneira, ele vai apresentando assim, bom, como se fosse assim, tudo algo racionalizado, né, no momento de composição do poema. Ele vai combinar as duas ideias. O amante lamentando a morte da amada e o corvo repetindo as palavras nunca mais, né? Aí ele vai falar assim, bom, para que esse nunca mais tenha um sentido ligeiramente diferente a cada vez que a palavra aparecer, né? Então ele vai imaginar o homem, né, que é o amante lamentando a morte da amada, fazendo perguntas diferentes para o corvo, né, e obtendo sempre a resposta nevermore, né? Bom, daí ele vai dizer assim, ó, que o clímax da história seria o amante perguntando ao corvo se voltará a ver a amada, e daí o corvo responde nunca mais. Esse seria o ponto máximo de tensão emocional da história, né? O clímax, né? Então, definido tudo isso, ele teria composto a antepenúltima estrofe do poema, né? E daí, compondo essa estrofe, ele definiria o metro, né? Ou seja, o número de sílabas poéticas, né? E o ritmo, né? Ou seja, a relação entre tempo forte e fraco nesse verso, né? Aí ele iria definindo cada, cada elemento narrativo, né? Então aqui eu acho que nessa parte do texto ele apresenta a antepenúltima estrofe qual é, né? Ele cita a antepenúltima estrofe que na versão que eu disponibilizei para vocês vai estar vai estar traduzida, né, pelo Milton Amado, né? Então a estrofe é aquela lá: profeta exclamo, ó ser do mal, profeta sempre, ave infernal,
pelo alto céu, por esse Deus que adoram todos os mortais. Fala-se esta alma, sob o guante atroz da dor, no Éden distante, verá a deusa fulgurante a quem nos céus chamam Lenora. Essa mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora. E o corvo disse nunca mais, né? Vai aparecer citada essa estrofe, né? Então, segundo ele, a primeira parte que ele escreveu do poema foi essa, né? Daí ele vai dizer que foi definindo, né, cada elemento da narrativa. Então, o local, por exemplo, onde vai acontecer a história, né, vai ser um espaço fechado, ou seja, um quarto cheio de elementos que remetem à lembrança da amada, né? A introdução da ave nesse espaço que vai acontecer pela janela numa noite de tempestade, né? Então isso ajudaria a criar o clima, né? Essa noite de tempestade, né? Um clima sombrio, né? E também justificaria por que que a ave quer entrar naquele local, né? Então o tempo que vai ser a noite de tempestade e a meia-noite, né? Tem a ideia de ser sombrio, né? Ele vai falar do elemento que é o busto de Minerva, né? Que é a Atena, né? Que é a deusa grega da justiça. E o busto de Minerva ajudaria a caracterizar a erudição do personagem, né? E ao mesmo tempo criar um contraste entre a figura do corvo, que é negra, né? E a estátua de mármore. Aí, feito isso, feita toda essa definição que ele vai colocando como se fosse uma coisa lógica, né? Finalmente ele vai chegar a a ideia da história como um todo, que está na página 112 e 113 do ensaio lá. Então, começa assim, ó. Com o desenlace conveniente, com a resposta do corvo, nunca mais a pergunta final do amante sobre se ele encontraria sua amada em um outro mundo, o poema, em sua fase evidente, que é a da simples narrativa, pode ser considerado como completo. Até aí, tudo está dentro dos limites do explicável, do real. Daí aqui ele começa o resumo. Um corvo tendo aprendido rotineiramente a dizer a palavra, a dizer apenas nunca mais, e tendo escapado, e até o final do primeiro parágrafo da página seguinte, ele apresenta todo o resumo do poema, né? Depois, ele vai falar que, no final, ele procurou fazer com que o sentido do corvo, né, a figura do corvo, adquirisse um sentido meio metafórico, né? Corvo vai ser o emblema da recordação dolorosa e infindável, certo? Daí, depois ele vai falar... ah, não, desculpa. A ideia do metro, né, eu já apresentei na outra aula lá, que é aquela história das sílabas, né, da sílaba forte e fraca, do número de sílabas, da rima, né? Eu já expliquei para vocês ali, né? E daí, bom, deu para entender a ideia qual é a ideia dele? Acho que deu, professor. Aham. Tá. Então, uma coisa importante é a seguinte: ele falou a respeito de um poema, né? Só que é um poema narrativo, certo? Ou seja, é uma história, né? O poema, assim,
a poesia mais moderna, que a gente chama de lírica, né? Ela não necessariamente é narrativa, né? A grande parte dos poemas que a gente lê não são narrativos, certo? E esse aqui é uma história, né? Tanto é que dá para resumir, né? Dá para dizer o que aconteceu, né? O... Então, essas ideias do Poe, que ele está relacionando com o poema dele, depois elas vão fazer parte é, da, do que a gente chama de teoria do conto, né? Porque o Poe ele vai se destacar principalmente como contista, né? Então, ele vai se destacar como contista, mas também como alguém que pensou teoricamente a respeito das narrativas curtas, né? Então, essas ideias dele vão ser dominantes para o conto desde da época dele até o final do século XIX. Daí depois começa a mudar um pouco, né? Então, vai durar mais ou menos assim, algumas décadas aí, né? Mas grande parte dos contistas até o século XX ainda pensam no conto a partir das ideias do Poe, ou seja, de que o escritor quer causar um determinado efeito, né? E que ele vai escrever tudo levando para a produção nesse efeito para o leitor, né? Certo? Significa o quê? Significa que o conto vai ser pensado como algo em que todos os elementos dele sirvam para causar um determinado efeito, né? Então tem uma frase que eu não lembro de qual autor exatamente que é a frase, né? Mas que diz assim: num conto, né? Se você falar sobre uma espingarda, essa espingarda tem que disparar em algum momento, certo? Ou seja, nada no conto vai ser gratuito, né? Então, essa é a concepção de conto moderno, desse gênero literário, né? Que é uma narrativa em prosa, né? Vai seguir essa ideia. Até que depois vai ser questionada de várias maneiras, né? Como, por exemplo, quanto mais a gente se aproxima da nossa época, menos objetivo é, menos objetiva é a compreensão que se tem da literatura, né? No sentido assim, vamos supor, a Clarice Lispector, quando ela escreve, né? Ela não tem em mente com clareza qual é o efeito que ela quer causar sobre o leitor, né? Cada leitor pode ser motivado a sentir uma coisa diferente, né? A Clarice Lispector, o Guimarães Rosa, ou então o Chekhov, que é um escritor russo, né? Ou a Catherine Mansfield, ou a Virginia Woolf, né? Ou o próprio Machado de Assis, né? Vai, quanto mais a gente vai se aproximando da nossa época, mais vai se admitindo a falta de controle do escritor sobre a própria obra, né? Tudo bem? Sobre o que eu falei até agora, alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma observação? No caso do conto dele, ele fica bem. Tá dando. Repetindo. No caso do conto dele, ele tem uma. Não tem um clímax, assim, vamos dizer assim, né? Ou tem? Tem.
tem um clímax. O clímax é o ponto máximo do conflito, né? Assim, assim, né? É que a palavra pra Clarice é epifania, né? E, tipo, pra ele seria mais. É porque, assim, você não é tão. Parece. Não sei se parece tão evidente, não sei. É que é diferente, né? É um conto do século XIX e tal, né? Já é um pouco mais antigo. Sim. É, mas o que eu tô querendo dizer é assim, ó. Ele causa um efeito, mas ele não tem um momento assim, tipo, você paralisa, assim, né? Nos contos da Clarice, você meio que leva um choque, assim, né? É uma coisa bem, não sei. Talvez você se surpreenda menos com a leitura do Poe, porque, de certa maneira, toda a narrativa que a gente, né, a gente entra em contato, né, de filme, por exemplo, né, já meio que absorveu essas ideias do Poe, né? Então é mais talvez um conto como O Gato Preto ou Os Crimes da Rua Morgue, né, os assassinatos da Rua Morgue, sejam mais parecidos com coisas que a gente já conhece, né? Talvez em filme ou coisa do tipo, né? E da Clarice, não. Então, talvez você. Eu fui falar, passou uma moto na mesma hora, um barulhento mesmo. Mas eu, só comentando o que o Renan falou, mesmo já conhecendo esse formato que o Paul usa, eu fiquei chocada em vários momentos no Gato Preto, assim, porque mesmo que seja formato que a gente já está acostumado com uma coisa de suspense, terror e tal, que normalmente a gente já sabe o que vai acontecer em seguida, eu acho que ele faz muitas coisas, não escandalosas, eu não sei qual palavra usar, mas umas coisas muito bizarras, assim, de propósito, porque, por exemplo, no Gato Preto, ele. Ih, vou dar spoiler aqui no dedo. Mas ele matou o primeiro gato, eu já fiquei aterrorizada. Eu falei, misericórdia, o cara matou um gato. E depois ele mata uma pessoa, sabe? Tipo, foram dois choques que já era pra eu estar esperando ele matar uma pessoa, porque ele matou o gato primeiro. Mas mesmo assim eu fiquei chocadíssima. Então eu acho que é que nem o senhor falou, é um formato que a gente já conhece hoje em dia, mas mesmo assim ainda é meio chocante pra mim. Sim, sim, é chocante, ele faz de propósito, né? O, a, o livro dele chamava assim Contos do Grotesco e do Arabesco, né? Acho que a professora da USP que é entrevistada naquele programa Literatura Fundamental, acho que ela chega a comentar isso, né? Então, era de propósito, é de propósito, sim, né? E talvez o Renan seja mais sangue frio, por isso para ele foi completamente sem. Não, eu conheço, eu só realmente tem a questão do mistério, né? Não, eu não sou sangue frio, não, Deus me livre. Eu sou bem tranquilo em relação. É que eu não li o Gato Preto ainda. Esse Ah, jogo do gato eu já não quero nem pensar que meu gato é preto ainda, vai dar errado. o, mas então, Renan, o conto dele tem sim um conflito e tem um clímax, né? E é um pouco difícil de fugir disso, na verdade, né? Mesmo a Clarice Lispector, que alguns teóricos dizem que não tem conflito ou não tem clímax, tem, né? Só que é um outro tipo de conflito. É um conflito interno, né? É um conflito e até existencial, né? E coisa do tipo, né? Mas enfim, então a ideia é essa, né? Do Poe. As coisas são muito mais definidas, né? Então, da Clarice Lispector, é mais difícil de definir exatamente
qual é o conflito, onde que está o clímax, esse tipo de coisa, né? Ou talvez o efeito sobre um leitor seja mais diferente do que o efeito sobre outro leitor. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, ó, por exemplo, um conto policial, né? Uma vez que você leu, já tem a ver com essa ideia que a Alessandra falou do spoiler, né? Ele já não vai funcionar mais como conto policial na segunda leitura, né? Porque o mistério já foi resolvido. A não ser que você leia depois de muito tempo e tenha esquecido, daí funciona. Mas é que nem uma piada, né? Uma piada, quando você já ouviu a piada, ela não vai ter tanta graça da segunda vez, né? Então é mais ou menos assim. O conto do Poe, ele funciona mais dessa maneira do que o conto da Clarice, né? Então, quando você lê o conto do Poe pela segunda vez, pela terceira vez, você vai observar outras coisas. Ou seja, de que maneira que o escritor fez isso, né? E não mais fruindo a história, né? Certo? Tá. Mais alguma coisa que alguém queira comentar ou perguntar? Todo mundo entendeu, então, as ideias básicas do ensaio? Sim? Tá, então, se ninguém se ninguém disser nada, eu vou considerar que sim, tá bom? Bom, eu vendo aqui no chat, a Antônia falou, eu li os 3 contos e comecei com Gato Preto, fiquei chocada. É para ficar mesmo, né? Aliás, eu vou passar para vocês, eu vou colocar lá no Google Classroom uma série brasileira que foi feita a partir dos contos do Poe, que chama Contos do Edgar, não sei se alguém já viu. É bem interessante. É uma série brasileira, né? Relativamente recente, e ela teve uma temporada só, acho que uns 5 episódios, e estava na Netflix, foi pela... Não, não é tão assim, não. Filmes de terror... Nossa, os filmes de terror contemporâneos são muito mais aterrorizantes do que os contos do Poe, né? Mas, enfim. Tava na Netflix e era da Fox, do canal Fox, né? Foi produzido pelo, pelo, pelo canal Fox, mas a equipe é toda brasileira. Que também ajuda a gente a pensar numa outra coisa, que é a questão que eu falei que a gente ia discutir na disciplina, né? Que é a questão da tradução intersemiótica, né? Que é ou falando mais claramente, é uma adaptação de uma linguagem, a linguagem literária, de texto literário, para a linguagem de audiovisual, de filme, né? Então, na literatura norte-americana, como eu falei para vocês, a gente tem muitas obras que são transformadas em filme, né? Então, isso também é um objeto de análise nosso, né? Dos estudos literários. E é um campo bastante rico, né? Então, a gente também pode pensar sobre isso a partir de algumas obras, como, por exemplo, a próxima é o próximo autor, né? Eu não sei se eu coloquei no programa lá, mas é A Letra Escarlate. Então, tem várias obras adaptadas a partir desse romance, né? Do Hawthorne, o autor, né? E, então, pode-se pensar esse tipo de coisa, né? De que maneira que o cineasta fez a adaptação? De que maneira a gente pode analisar uma adaptação, né? Levando em conta os, os pressupostos de que é uma outra linguagem e que numa tradução, como a gente viu, né?
do inglês para o português. A gente já viu que não dá para ser completamente fiel ao texto original, né? Então, mais complicado ainda é fazer isso de um texto, de uma linguagem de texto escrito para uma linguagem audiovisual, certo? Tá. Então, só para terminar essa questão do Paul, eu vou falar sobre qual é a atividade que a gente vai fazer a partir do ensaio e dos contos, né? E depois, vocês não me deixem esquecer de falar a respeito de outros autores que talvez a gente não trabalhe diretamente, que eu tenho que disponibilizar o material para vocês, tá bom? Mas eu quero comentar rapidamente sobre alguns autores, né? Então, vocês não me deixem esquecer isso, tá bom? Ó, então, voltando, né? O que a gente falou a respeito da narrativa, que ele comenta a partir de um poema narrativo, só que isso vai servir depois para os contos, para se pensar o conto moderno, ou seja, o conto a partir do Edgar Allan Poe, né? Então, qual é a atividade que eu proponho? Que vocês analisem os contos do Poe, esses 3 que eu propus que vocês lessem, né? A partir dessas ideias teóricas que ele próprio formulou, né? Então, ler os contos O Gato Preto, Assassinatos da Rua Morgue e Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo. Relacionar esses contos com as ideias apresentadas no ensaio A Filosofia da Composição, buscando responder se tais narrativas estão ou não de acordo com os princípios teóricos do autor. Se não, justificar. Se sim, identificar o suposto efeito desejado, né, pelo escritor em cada um dos contos selecionados e descrever os principais elementos narrativos que contribuem para a construção desse efeito. A atividade pode ser feita em grupos de no máximo 4 alunos. Não é necessário entregar por escrito, mas fazer anotações a partir das quais se possam discutir as questões em sala. Então, é a mesma coisa que a gente fez com o conto do Rip Van Winkle, né? Vocês façam as anotações e a gente discute na próxima aula, certo? Então, por exemplo, vamos pensar no Gato Preto, né? Que acho que talvez seja o conto que a maioria, quem leu, começou por ele, né? Então, eu li o Gato Preto. Qual será que era o efeito que ele queria causar? O efeito foi de, sei lá, de medo, de horror, de estranheza. Bom, supondo que seja isso. Então, pensar nos elementos narrativos. O narrador, por exemplo. Qual é o narrador? E para o efeito que o escritor provavelmente quis causar, por que esse narrador pode contribuir ou não para a construção desse efeito? Ou os personagens, ou o enredo, ou o tempo, ou o espaço, e assim por diante, certo? Assim como ele vai descrevendo que ele fez isso com o poema O Corvo, como ele fez em cada conto. Deu para entender a ideia? Sim? Os demais. A Alessandra está fazendo assim. Pro, eu tenho uma pergunta. A gente pode fala. usar os mesmos grupos que a gente usou para o trabalho do corpo? Tá, pode.
Para facilitar, pode. Os grupos são de 5 pessoas, né? Alguns grupos de 5, né? Mas tudo bem, pode. Por exemplo, a Antônia está falando, chocar o leitor. Tá. Então, supondo que seja esse o efeito, né? Como cada elemento narrativo ajuda a produzir esse efeito. A Bianca também está dizendo que entendeu. Tá, então, caso ninguém faça mais nenhuma pergunta, eu vou supor que todo mundo entendeu. Certo? Tá, outra coisa que eu quero dizer é assim, ó, no ensaio Filosofia da Composição, o Poe chega a falar dos transcendentalistas, né? Que são alguns escritores mais ou menos contemporâneos a ele, né? Só que tem ideias bastante diferentes a respeito da literatura, né? Então, um dos principais chama Thoreau, né? Henry David Thoreau, que é um nome francês, né? Escreve assim, se não me engano. E daí tem ele tem uma obra muito importante que chama Desobediência Civil, né? E a outra se chama Dos Bosques lá, eu esqueci. Enfim, eu vou colocar um documentário falando sobre o Walden, que ele se refugia numa cabana perto de um lago, né? E escreve uma espécie de diário, assim, observando a natureza. E então, e o outro chama Desobediência Civil, que é uma obra bastante importante pelo aspecto político, né? Então, é uma obra bastante curta também, né? E a história é assim: ele vai se recusar a pagar um determinado imposto porque ele discorda da escravidão, né? Então ele vai falar assim: bom, eu não vou contribuir para um país cuja economia, né, se baseia na mão de obra escrava. Então eu não vou pagar esse imposto. Isso vai fazer com que ele seja preso, né? E era um imposto super barato que ele poderia pagar tranquilamente, mas ele não paga como forma de protesto. Daí ele é preso. Daí na prisão ele escreve esse livro chamado Desobediência Civil, né? E esse livro vai servir para inspirar vários líderes, como por exemplo o Gandhi, né? No movimento de independência da Índia, né? E também o Martin Luther King, né? No movimento de defesa dos direitos civis, né? Então, por isso que esse autor é tão importante, né? E tem um outro autor chamado... oh, meu Deus. A memória é terrível, né? Mas tem um outro autor que também é importante dos transcendentalistas, acho que é Emerson, né? Que vai ser citado ali também no documentário, né? E o outro autor, que eu também já vou colocar o documentário, é o autor da Letra Escarlate, tá bom? Que é o Nathaniel Hawthorne, né? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque, assim, no curso não dá para a gente tratar de todos, né? E ainda mais tentar se aprofundar. Então, a ideia é que vocês pelo menos tenham alguma noção. E se algum dia quiserem se aprofundar, né? Que vocês saibam por onde, né? Que vocês tenham como se fosse uma referência mínima, pelo menos, né?
E daí eu vou disponibilizar lá os links dos programas, né? Para vocês verem caso tenham interesse, né? E, bom, pode ser que talvez algum aluno considere que algum desses autores é mais interessante do que aqueles que eu tô considerando mais canônicos, né? Então, no caso de isso acontecer, pode servir como tema para um seminário ou uma resenha, né? Que eu falei, vai ser a nota 2, um seminário ou uma resenha, certo? Tudo bem, então? Tá, outra coisa é assim, eu também vou colocar lá no Google Classroom um livro sobre a teoria do conto, né? Porque o Poe ele tem uma importância muito grande para a compreensão do conto, e a gente vai trabalhar bastante com contos, porque são textos curtos, né? E permitem que a gente tenha um contato direto com os autores, né? Então, por exemplo, o Melville, que é o autor do Moby Dick, a gente vai trabalhar com uma narrativa um pouco mais longa, que a gente chama de novela, né? Mas o próprio Hawthorne, né, que é o autor da Letra Escarlate, ele tem contos. Então, é mais legal a gente ler um conto, eu acho, né? Mais legal a gente ler um conto do autor do que a gente ler um trecho só de um romance, né? E daí a gente pode, a partir desse conto, falar sobre o romance também, porque várias questões aparecem ali, né? Que, tanto temática quanto da forma, né? Do estilo do autor. Tudo bem? Isso, Nádia Batella Gottlieb. É isso mesmo. Teoria do conto. Eu vou colocar um outro mais simples que é isso aí mesmo. Eu vou colocar um mais simples que eu nem gosto muito, mas bem didático sobre análise de narrativa, que é da Gancho. Eu acho meio simplista demais, só que é bem didático, né? E tem um outro que é interessante também, que é foco narrativo, que alguma coisa Leite, o nome da mulher. Alguma coisa Moraes Leite. Mas, enfim, são livros introdutórios, né? Alguns um pouco mais didáticos, outros um pouco menos didáticos, só que um pouco mais assim, aprofundados, né? E que servem pelo menos para ter uma ideia do assunto e, se for o caso, tem as referências bibliográficas para que vocês, numa possível ocasião que seja necessário, né, se aprofundarem, tá bom? E caso, a minha sugestão caso vocês não queiram ler agora, que pelo menos baixem o material e deixem aí no notebook aí, ou, né, para numa possível ocasião futura lerem, tá bom? Tá, então por hoje é isso, né? Para a próxima aula fica a atividade sobre os contos, tá bom? Sim? Sim. Então, eu vejo sempre a Alessandra, ela gesticulando, né? Dá para entender que ela está concordando. Só que os demais, estão colocando aqui no chat. Então, beleza. Nenhuma pergunta, nenhuma observação? Professor, eu só não entendi uma coisa, né? Para a próxima aula tem esse trabalho, mas é só para apresentar durante a aula, tem que entregar algum documento, algum trabalho escrito. Não, é só para apresentar. Ah, tá, entendi, obrigado. Só fazer as anotações para a gente discutir. Caso alguém não consiga participar da próxima aula, pode mandar por e-mail ou pode fazer
áudio ou vídeo também. Só que daí manda antes da aula, né? Porque se mandar depois, já tá feito, né? Já foi corrigido, né? Certo? Então tá, então se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente termina por aqui alguns minutos mais cedo. Daí vocês podem aproveitar o tempo para lerem o que faltou, certo? Então, obrigado, boa noite. Espero que todo mundo tenha escrito alguma coisa no chat para eu registrar a presença, né? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Eu vou parar a gravação aqui.